Transtornos Globais do Desenvolvimento, parte 2. Alunos autistas e Asperger, assim como demais alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, necessitarão de adaptações curriculares para que possam acompanhar os colegas nas atividades e rotina escolar. Decidir implantar adaptações de pequeno e grande porte deve ser uma decisão que envolva as diferentes esferas do sistema educacional. Instâncias políticas da educação, redes de saúde e ação social, familiares, entre outras. Somente a predisposição dos professores em aceitar no espaço da sala de aula crianças com autismo ou Asperger não garante uma prática de sucesso. A síndrome de Rett foi identificada em 1966 por Andreas Rett, mas somente após o trabalho de Radberg tornou-se mais conhecida. Nesse mesmo trabalho, foi proposto o epônimo Síndrome de Rett, SR. A descrição original de Rett enfatizava a deterioração neuromotora, predominância em mulheres, sinais e sintomas particulares, a presença de hiperamonemia, tendo sido denominada atrofia cerebral associada à hiperamonemia. Sabe-se hoje em dia que a hiperamonemia não é um achado necessário nem usual. A sua prevalência estimada de SR varia entre 1 para 10 mil e 1 para 15 mil em meninas. O transtorno desintegrativo da infância, TDI, possui um histórico mais longo do que o autismo. Foi inicialmente descrito por Herle em 1908. Herle relatou 6 casos de crianças jovens que, após um desenvolvimento aparentemente normal nos primeiros 3 a 4 anos de vida, apresentaram uma perda muito grave das habilidades sociais e comunicativas. Herle denominou a condição dementia infantilis. Essa definição é insatisfatória. Primeiro, porque a condição não é comparável à demência, no sentido de que as características de perda de memória e de habilidades executivas não são proeminentes. E, em segundo lugar, porque nenhuma causa orgânica da trajetória do prejuízo pode ser encontrada. O TDI é uma condição extremamente rara. Fambone revisou 32 pesquisas epidemiológicas sobre autismo e TDI. O TDI foi mencionado somente em 4 estudos. A prevalência da estimativa total nesses estudos foi de 1,7 por 100 mil. Os diagnósticos diferenciais incluem os transtornos metabólicos e condições neurológicas. Ainda que no último caso a linguagem seja muito mais afetada do que nos relatos de casos de TDI, deve-se também ser diferenciado do autismo, em que se observa um desenvolvimento próximo do normal nos primeiros 1 ou 2 anos em até 30% de todos os casos. A etiologia ainda é desconhecida, portanto, é possível que o TDI esteja fadado a desaparecer como categoria quando os instrumentos diagnósticos tornarem possível determinar as causas genéticas, metabólicas ou infecciosas envolvidas nesses casos ainda inexplicados. Um relato de caso aponta para um possível vínculo genético com o autismo em um caso em que o autismo e o TDI ocorreram em 2 meio-irmãos. Não existe tratamento para TDI, como as complicações neurológicas, especialmente a epilepsia, são comuns e essas crianças funcionam no nível de grave a profundo retardo mental. É necessária uma abordagem multidisciplinar. Os pais necessitarão de psicoeducação focada nessa condição. Na maioria das vezes, quando os pais de crianças com TDI aderem a associações de pais de crianças com autismo, ficam extremamente desapontados, pois o progresso visto em outras crianças com transtornos do espectro do autismo não ocorre com seu filho.
Sabe-se pouco sobre o desfecho. O maior estudo de acompanhamento foi realizado por Mouritzen em 39 casos pareados com controles autistas em um período de mais de 22 anos. Verificou-se que os indivíduos com TDI possuíam um funcionamento global pior, estavam mais ausentes e tiveram uma grande incidência de epilepsia como comorbidade. Isso confirma a noção de que o desfecho no TDI é pior do que nos transtornos do espectro autista em geral. Se o acordo entre os clínicos é alto para os diagnósticos de autismo, o mesmo não é verdadeiro no caso do TDSOI, ainda que os estudos epidemiológicos tenham sugerido que o TDSOI seja 2 vezes mais comum do que o TA. Essa categoria continua a estar subinvestigada. Hoje em dia, diferentes categorizações têm sido propostas, algumas baseadas no enfoque fenomenológico descritivo, outras baseadas em outras perspectivas teóricas, tais como a neuropsicologia. Agora falaremos sobre altas habilidades e superdotação. Para o Conselho Nacional de Educação, os portadores de superdotação estão descritos dentro do artigo 5º, considerando-se educandos com necessidades educacionais especiais, o que durante o processo educacional apresentarem altas habilidades, superdotação, grande facilidade de aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Artigo 8. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns atividades que favoreçam ao aluno que apresente altas habilidades e superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para a conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do artigo 24 da Lei 9.394/96. Segundo o Conselho Brasileiro para a Superdotação, CONBRA-SD, o superdotado, talentoso, portador de altas habilidades é aquele indivíduo que, quando comparado à população geral, apresenta uma habilidade significativamente superior em alguma área do conhecimento, podendo se destacar em uma ou várias áreas. Acadêmica. Tira boas notas em algumas matérias na escola, não necessariamente em todas. Tem facilidade com abstrações, compreensão rápida das coisas, demonstra facilidade em memorizar, etc. Criativo. É curioso, imaginativo, gosta de brincar com ideias, tem respostas bem-humoradas e diferentes do usual. Liderança. É cooperativo, gosta de liderar o que estão a seu redor, é sociável e prefere não estar só. Artística. Habilidade em expressar sentimentos, pensamentos e humores através da arte, dança, teatro ou música. Psicomotora. Habilidade em esportes e atividades que requeiram o uso do corpo ou parte dele. Boa coordenação psicomotora. Motivação. Torna-se totalmente envolvido pela atividade do seu interesse, resiste à interrupção, facilmente se chateia com tarefas de rotina, se esforça para atingir a perfeição e necessita pequena motivação externa para completar um trabalho percebido como estimulante. Muito bom, né? A superdotação, a precocidade, o prodígio e a genialidade são gradações de um mesmo fenômeno estudado
há décadas em diversos países. Assim, para o Conselho, precoce é a criança que apresenta alguma habilidade específica prematuramente desenvolvida em qualquer área do conhecimento, seja na música, na matemática, na linguagem ou na leitura. Criança prodígio é o termo usado para sugerir algo extremo, raro e único, fora do curso normal da natureza. Um exemplo seria Wolfgang Amadeus Mozart, que começou a tocar piano aos 3 anos de idade. Aos 4 anos, sem orientação formal, já aprendia peças com rapidez e aos 7 já compunha regularmente e se apresentava nos principais salões da Europa. Mozart, assim como Einstein, Gandhi, Freud e Portinari, entre outros mestres, são exemplos de gênios, termo reservado para aqueles que deram contribuições extraordinárias à humanidade. São aqueles raros indivíduos que, até entre os extraordinários, se destacam e deixam sua marca na história. As pessoas citadas, tenham sido elas precoces, prodígios ou gênios, podem então ser ditos portadores de altas habilidades ou superdotadas. Joseph Hensley, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Superdotado e Talentoso da Universidade de Connecticut, Estados Unidos, em seu modelo dos três anéis, considera que os comportamentos de superdotação resultam de 3 conjuntos de traços. Primeiro, habilidade acima da média em alguma área do conhecimento, não necessariamente muito superior à média. Segundo, envolvimento com a tarefa. Implica motivação, vontade de realizar uma tarefa, perseverança e concentração. E terceiro, criatividade. Capacidade de pensar em algo diferente, ver novos significados e implicações, retirar ideias de um contexto e usá-las em outro. Muito bom! Hensley entendeu a superdotação como condição ou comportamento que pode ser desenvolvido em algumas pessoas, aquelas que apresentam alguma habilidade superior à média da população. Em certas ocasiões, e não continuamente, em vez que é possível se evidenciar comportamentos de superdotação na infância, mas não na idade adulta, ou apenas em alguma série escolar ou em um momento da vida. E sob certas circunstâncias, e não em todas as circunstâncias da vida de uma pessoa. Essa diferenciação é importante, pois ao considerar a superdotação como um comportamento a ser desenvolvido, o autor desloca a discussão, esvaziando a tendência, muitas vezes estéril, de se rotular uma criança como superdotada. Ele enfoca a necessidade de que sejam oferecidas oportunidades educacionais variadas aos alunos em geral, para que um número maior de crianças tenha a oportunidade de se desenvolver e apresentar comportamentos de superdotação. Segue-se então que tais comportamentos podem ser desenvolvidos em pessoas que não são necessariamente as que tiram as melhores notas ou apresentam maiores resultados em testes de QI. As crianças superdotadas, também definidas como portadoras de altas habilidades, PAH, ou talentos, constituem um segmento do grupo maior de crianças que, por serem detentores de traços individuais específicos, são definidos como portadores de necessidades educacionais especiais. Uma educação democrática deve levar em consideração as diferenças individuais e, portanto, oferecer oportunidades de aprendizagem conforme as habilidades, interesses, estilos de aprendizagem,
e potencialidades dos alunos. Nesse sentido, alunos com altas habilidades, superdotados, merecem ter acesso a práticas educacionais que atendam às suas necessidades, possibilitando o melhor desenvolvimento das suas habilidades. Segundo Renzulli, o propósito da educação dos indivíduos superdotados é fornecer aos jovens oportunidades máximas de autorrealização por meio do desenvolvimento e expressão de uma ou mais áreas de desempenho onde o potencial superior esteja presente.